Deus, que maravilha. Deus é bom. Depois dessa mensagem da pastora, né? Eu vou tentar aqui. Aleluia, Jesus. Abram a Bíblia de vocês aí, em 1 Coríntios, capítulo 15. Me dá um dom maior aí, dom menor, dom maior, dom menor. Eu só vou enganar vocês, eu não sei nada não. Eita, agora. Que beleza. Qual melhor, esse ou esse aqui? Branco. 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, o nosso objetivo tem que ser esse: ver Jesus. Nós estamos aqui para isso, para ver Jesus face a face. Esse é o nosso maior objetivo. Você tem que implantar isso na sua mente todos os dias. Logo, logo estaremos vendo Jesus de Nazaré novamente. Nós sentimos Ele, mas nós vamos ver Ele face a face. Essa é uma promessa. Não perca essa promessa. 1 Coríntios 15, a partir do 35. Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de um trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo, segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes têm outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, com todo o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro é o esplendor da lua, outro das estrelas, e cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário
o que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e o que é mortal se reviste da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Aleluia, podem sentar. Que texto maravilhoso sobre a ressurreição. E hoje eu quero falar sobre os sete passos para a ressurreição. A ressurreição de Cristo não mudou apenas a história, ele mudou pessoas. E vem mudando muita gente. Os discípulos, antes da cruz, tinham uma expectativa. Uma expectativa de um Jesus rei, poderoso, forte humanamente, com grandes exércitos, que pudesse livrar eles daquele sofrimento. O reinado de Roma estavam matando ele com impostos, com trabalhos, e eles não aguentavam mais. E a expectativa dos discípulos era de um Jesus que viesse como rei, com espada na mão, com guerra, com força. Mas na cruz, tudo começou a mudar. Na cruz, tudo começou a ser diferente. Porque eles viram que não era isso, não era aquilo que eles esperavam. Sabe o que é que veio? Veio o medo, veio o abandono. Porque muitas das vezes somos assim. Quando o medo vem, quando a decepção vem, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Abandonar, desistir, deixar para trás. Quantas pessoas a gente já desistiu? Até de orar, até de interceder, até de clamar, porque você acha que não tem jeito, porque você acha que é o fim daquela pessoa, ou porque as suas expectativas sobre ela acabaram. Isso aconteceu com os discípulos. Eles ficaram com tanto medo que um correu para um lado, outro correu para o outro. Pedro negou ele 3 vezes e foi aquele lava-sério. E depois da morte de Jesus, eles se esconderam. Isso. Com vergonha, com medo da perseguição, eles acabaram se escondendo. Jesus foi posto na cruz, depois foi tirado, enrolado num manto, levado para um túmulo, para se cumprir a profecia, um túmulo de um rico, que ninguém tinha sido enterrado ainda, e colocaram ele lá. Enquanto isso, os discípulos estavam se escondendo, e muito bem escondido. Muitas das vezes a gente faz isso com Jesus, né? Se esconde dele, ou acha que se esconde.
negligências, com a nossa falta de interesse, com a nossa falta de compromisso. Isso é se esconder, irmão. Isso, de uma certa maneira, é negar a Cristo também, se esconder dele. Nós não podemos apontar só para os discípulos e dizer que nós não fazemos a mesma coisa que nós fazemos também. Mas nós não podemos ficar só nesse momento, nós temos que avançar. As mulheres, Maria Madalena e mais duas mulheres, foram as primeiras a chegar no túmulo. Passou a sexta-feira, o sábado também passou, mas o domingo está chegando aí. A ressurreição está chegando aí. E elas vão para o túmulo. 3 mulheres corajosas. Enquanto os homens estavam se escondendo, as mulheres estavam indo para o túmulo. Eu não quero nem saber. Eu quero é o corpo do meu mestre. Aleluia, Jesus. Isso é para nós homens, né? As mulheres são corajosas. Tem homem que gosta de se esconder, né? Não faz o que tem que fazer no reino de Deus. E as mulheres estão aí, ó, na frente, lutando. E tu, macho, com preguiça de orar. Tu com preguiça de pregar, de falar do reino de Deus. E a mulher não está nem aí. Eu quero é ver Jesus. Eu quero é ver Jesus. Eu não estou nem aí para quem se escondeu. Eu quero é ver o mestre. Aleluia. Glória a Deus. E os anjos? O anjo fala para ela: ele não está aí mais não, ele já ressuscitou. Agora vai lá, fala para Pedro. Jesus é maravilhoso. Pedro que iam negado 3 vezes, que iam abandonado. Ei, mas em vez de quando Jesus fala para você: ei, fala para fulano, eu estou aqui ainda, viu? Eu ressuscitei, eu estou aqui, viu? Eu estou de braços abertos, ó, só esperando uma oração, só esperando uma aproximação sua, só esperando uma palavra sua. Eu estou aqui ainda, viu, Pedro? Ei, Pedro, eu estou aqui ainda. Aleluia. Fala para Pedro e os outros que eu ressuscitei. Jesus aparece para Maria Madalena em particular também. Ela leva a notícia para os discípulos e eles não acreditam. O homem incrédulo. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaú, fala com eles. Eles depois se tocam. Era Jesus, era o mestre. Aquela presença é dele. Aquela presença é ele. Eles correm para falar para os discípulos. Os discípulos também não acreditam. Aí Jesus vai lá e aparece aos 11. Estou aqui na frente de vocês. Agora vocês acreditam? O primeiro passo para a ressurreição e para seguir a Cristo é sair do medo. O medo tem atrapalhado muita gente. Às vezes medo de falar, medo de pregar, medo de falar do amor de Deus, seja onde for. Às vezes medo de orar, medo de clamar, medo de pensar o que é que os outros vão dizer de você. O medo tem atrapalhado muita gente no reino de Deus. E atrapalhou os discípulos também. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam escondidos e assustados. Mas Jesus apareceu no meio deles para lhe trazer conforto. Talvez hoje exista portas fechadas dentro de você, que atrapalha justamente essa presença que Deus quer ter na sua vida, que Jesus quer ter na sua vida. Esse encontro é medo, é traumas. Quantos traumas tem que nos atrapalham?
alguns traumas. Eu fiquei pensando um dia desse na minha vida quando eu era pequeno. Eu me lembrei de um trauma, uma situação que eu passei quando eu era pequeno, que eu nem lembrava mais. E eu percebi que me atrapalhou em algumas coisas na minha vida. Qual o trauma que traz medo para a sua vida? Isso precisa ser quebrado hoje. A ressurreição quebra isso hoje. Culpa é um medo que impede você também. Ei, irmão, Jesus levou toda a nossa culpa. Não dê ouvido ao diabo. Não dê ouvido a essa voz. Jesus veio para libertar você. Toda a culpa Ele levou sobre si. Todas as nossas enfermidades. Nós somos seres humanos, nós erramos mesmo. Mas se arrependa, refaça a sua vida, deixe de pecar. E essa culpa, Jesus joga ela fora. Insegurança. Pessoas inseguras do reino de Deus. Não conhecem a eternidade, não sabem as promessas de Cristo nem para ela. A insegurança traz medo. Por quê, irmão? Você não sabe onde está caminhando. É para trazer medo mesmo. Mas por que você não sabe? Porque não lê a Bíblia, irmão. Não participa dos trabalhos de estudos bíblicos. Não se abraça com o Evangelho. Então você acaba tendo uma vida cristã superficial, cheio de inseguranças. Não sabe para onde está caminhando, não sabe como é o céu, não sabe como é a eternidade. Isso traz insegurança e traz medo. Mas a partir de hoje, se jogue nos braços de Jesus. Saia desse medo, saia dessa insegurança, saia dessa culpa, saia desse trauma. A ressurreição quebra tudo isso. O segundo passo para a ressurreição é crer de verdade. Muitos seguirão a Cristo antes da cruz. Mas sabe qual era o interesse deles? Muitas das vezes era por comida, irmão. Estava atrás de Jesus por aquilo que Jesus podia dar. Outros eram atrás de curas. Tanto é que a maioria abandonou Jesus. Quando o seu interesse não é a eternidade, logo, logo você vai deixar Jesus. Porque você não sabe o que é verdadeiro. Não sabe o valor que tem a eternidade. E logo, logo se abandona. Porque coisas superficiais logo, logo se acabam. Nós somos superficiais. E logo, logo se acaba o nosso corpo. Esse tabernáculo aqui. Se apegue a coisas que são eternas. Se aqueles homens e mulheres que estavam seguindo a Cristo soubessem realmente o que era, o que Jesus estava querendo passar para eles, ele tinha sido diferente. Mas hoje nós temos essa oportunidade. Muitos também abraçam Jesus por vantagens. Seja vantagem em negócios, ou em algum tipo de oportunidade no Evangelho. Temos que querer de verdade no Senhor. Depois da ressurreição, passaram a entender quem Ele realmente era. Por quê? Conseguiram entender a vida eterna. Para onde eles estavam caminhando de verdade. Para a vida eterna, irmão. Tomé duvidou, mas quando viu Jesus declarou: Senhor, meu Deus e Deus meu. Há pessoas que acompanham a religião, mas ainda não tiveram a revelação da eternidade. Infelizmente é isso. Pessoas para cima e para baixo, acompanhando somente o ministério, por exemplo, mas não entenderam ainda a eternidade, realmente o que é que Cristo quer passar para elas.
Irmão, quando você entende realmente o que é eternidade, essas coisas que existem aqui hoje, que às vezes a gente faz que a gente nem precisa, é só para mostrar para outra pessoa, para alguém que nós temos, ou que nós somos, ou que nós conseguimos, isso tudo é banal, irmão. Paulo disse que virou esterco para ele, porque Paulo também entendia o que era eternidade. E nós temos que colocar isso em nosso coração. A ressurreição chama cada pessoa para uma fé real, viva e pessoal com Jesus. A nossa fé tem que ser assim, real, viva e pessoal. Não é você esperar o outro fazer por você, é você mesmo fazer por você mesmo. Certo? Nós estamos aqui em uma igreja, em comunhão e orando um pelos outros, mas cada um tem que fazer a sua parte no reino espiritual, para ter essa identidade, essa comunhão com o Senhor. O terceiro passo é ser restaurado. Pedro negou 3 vezes. Ele chorou amargamente. Talvez pensasse que não havia mais jeito. Mas, independente do seu pecado, independente do que você fizer, tem jeito, irmão. Tem perdão. Pedro negou Jesus. E a primeira pessoa que Jesus se lembrou foi de quem? De Pedro. Fala para Pedro e para os discípulos. Mas após a ressurreição, Jesus foi atrás dele, de Pedro. Em 1 João 21, no livro de João 21, no Evangelho de João 21, Jesus pergunta 3 vezes a João: tu me amas? E Pedro vai responder: Jesus, eu te amo. E Pedro pergunta novamente, e Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E ele pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque ele viu a transformação de Pedro ali realmente. Isso mostra que Jesus ressuscitado não descarta pessoas quebradas. Ele cura e recomeça histórias. O quarto passo para receber a ressurreição é receber direção de Deus. Depois de ressuscitar, Jesus não apenas apareceu, ele ensinou. Ele veio nos demonstrar o caminho. Ele falou sobre o reino, preparou os discípulos e mostrou o próximo passo. Muitas pessoas querem milagre, poder, autoridade, mas não querem a direção de Cristo. Você já viu por aí? Pessoas querendo ser vistas, querendo ser aplaudidas, mas não querem a direção de Cristo. Não querem estar em obediência a Jesus. Irmão, o poder e a graça de Jesus só vem quando tem obediência. Só vem quando tem transformação de verdade. Não vem em pessoas que não têm nenhum compromisso com o reino, não. Tem que ter essa dedicação, essa entrega. O Cristo vivo também, que alinha a sua caminhada com a eternidade. E de pregar o evangelho a toda criatura. Esse foi o conselho de Jesus. Receba essa direção dele. O quinto passo para a ressurreição: receber poder. Jesus disse para esperarem a promessa do Pai. Esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este é o quinto passo para a ressurreição. Uma igreja, irmão, sem poder, sem milagres, sem cura, ela não rompe, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não ajuda quem tem que ajudar. O poder na igreja é necessário para romper, para nós caminharmos. Não basta a emoção no culto.
Precisamos de poder de Deus para viver o Evangelho. De verdade, irmão. Esses dias eu estava falando para o presbítero aqui, e para alguns irmãos, que a igreja, não só a nossa, mas a igreja agora, antes do arrebatamento de Cristo, ela tem que ter a autoridade mesmo de Jesus. Poder, glória, força, milagres acontecendo, e isso só vem através de uma igreja submissa a Jesus e dedicada a ela. Ou você acha que se nós ficarmos em nossas casas, confortáveis, assistindo filme, não participando dos trabalhos, não empregado, nem falar de Jesus, não ouvindo mais oração, você acha que essa igreja vai ter poder? Não vai, irmão. Não vai. Temos que se entregar de verdade, corpo, alma e espírito, no Evangelho. Você tem essa oportunidade hoje de se entregar ao Senhor, de se dedicar a Ele de verdade, de ter poder na sua vida do Espírito Santo de verdade. Poder que transforma, poder que capacita, poder que cura, poder que transforma, poder que revive as pessoas. Os discípulos viveram isso, os discípulos. O sexto passo para a ressurreição é testemunhar. Os discípulos antes fugiram. Os discípulos antes fugiram, agora pregavam em público. Qual a diferença? Jesus veio trazer justamente isso na sua ressurreição. Veio tirar todo o medo dos discípulos. Irmãos, vocês acham que alguém ia morrer por aquilo que eles têm dúvida? Você morreria por aquilo que você tem dúvida? Me diga. Não, irmão. Os discípulos antes da ressurreição eram um, depois da ressurreição eram outros. Antes da ressurreição eles eram covardes, medrosos, sem ousadia, tudo trêmulo. Ei, depois da ressurreição estão chegando a novidade aí. Estão chegando novos homens aí, viu? Com a mente diferente. A ressurreição trouxe ousadia. A prova que alguém encontrou Jesus vivo não é barulho, é transformação e coragem para anunciar o Evangelho. Você tem essa transformação e essa coragem para anunciar o Evangelho do Senhor? Quem encontra o Cristo ressuscitado não consegue ficar calado, irmão. Ei, se você encontrou Jesus de verdade, você não consegue ficar só para você, não. Ei, tu conhece Jesus? Tu sabe quem é Jesus? Tu conhece Ele de verdade? E começa a falar. E começa a anunciar o Evangelho. Não tem como você ficar calado se você realmente conhece Jesus de verdade. Não tem. Aleluia. O sétimo passo foi perseverar até o fim. Os discípulos enfrentaram perseguições, prisões, rejeições, mas quando Jesus ressuscitou, homens fracos se tornaram valentes, inseguros se tornaram cheios de fé, e medrosos passaram a anunciar o Evangelho. Tanto é que cada discípulo morreu de uma maneira diferente pelo Evangelho, viu, irmão? Esse mesmo Evangelho que você abraça hoje. E que ainda vai chegar esse tempo ainda. Creio que a igreja não vai estar aqui, mas vai chegar o tempo de uma perseguição igual a essa aqui que os discípulos sofreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse que não era digno de morrer que nem Jesus. Pode me crucificar de cabeça para baixo. André, decora o nome dos discípulos aí, viu? Que a maioria da igreja não sabe o nome dos discípulos. André foi crucificado em uma cruz como um X. Tiago Maior, morto à espada por ordem de Herodes, ou Agripa. Filipe, martirizado, possivelmente crucificado. Bartolomeu,
morto após tortura. A tradição diz que ele foi esfolado vivo. Tomé, morto por lanças na Índia. Mateus, morto por espada ou lança. Tiago menor, morto apredejado ou espancado. Tadeu, morto com golpes de machado ou marreta, clavo, que era chamado na época. Simão, o zelote, martirizado no Irã, cerrado ao meio. Matias, apredejado e decapitado em Jerusalém. Paulo, decapitado. Esses foram os homens que transformaram o mundo. Depois da ressurreição de Cristo, se tornaram os mártires que não abandonaram mais o Mestre. E o túmulo está vazio hoje. E hoje ele está para colocar muita gente de pé. Hoje ele está aqui para ressuscitar muita gente. No decorrer da história, Jesus vem mudando a vida de todos aqueles que querem ser mudados. Ele mudou a minha vida, mudou a sua. Quem é você? Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era eu antes de conhecer Jesus? Quem éramos nós antes de conhecer Jesus? Qual a esperança nós tínhamos? Esperança de que nós tínhamos? De completar 30 anos e morrer? Ou de morrer de qualquer coisa e não saber para onde ia? Qual a esperança eu e você tínhamos? Aleluia, Deus. Mas o Cristo ressurreto está hoje aqui. E nós estamos aqui para justamente comemorar a morte de Jesus e a ressurreição dele. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu agrilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus é a vitória. Jesus é a sua e a minha vitória. Ele está aqui para transformar a sua vida hoje, para nos levar para a eternidade, para chegarmos em frente a Ele e dizer: ei, Jesus, nós conseguimos, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar para todo sempre. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua ressurreição, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. A ressurreição vem mudando vidas e vem mudando as histórias. E hoje a ressurreição quer mudar a sua história também. Você que não conhece essa ressurreição, que não sabe para onde está caminhando e a nem quem está servindo, porque muita gente vive assim, não sabe nem a quem está servindo. Mas Jesus hoje quer mudar a sua vida. Vamos ficar de pé?